Aí, pessoal, beleza? Mais um podcast Los Hermanos. A gente não para com a produção aqui. Hoje voltamos para aquele... A gente fez um podcast sobre os anos 80, as bandas dos anos 80, banda nacional, rock nacional. E a gente puxou vários temas ali na ocasião já para os anos 90. E hoje a gente vai falar sobre isso, né, Rudney? Anos 90, as bandas brasileiras aí. Como é que era o rock nacional, né? É isso aí, Ângelo. Tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá. Isso aí, isso aí. Que escuta a gente. Pois é, cara, assim, teve os anos 80 ali com as nossas grandes bandas, né? Legião, Paralamas, Titãs. E aí esse pessoal já final dos anos 80 ali, dos anos 80 para o início dos anos 90, o pessoal já estava mais veterano já, né? E já ia começar a troca de guarda, né? No rock nacional, né? Mas, cara, no final ali, no início dos anos 90 também, o rock também deu uma decaída aqui no país, né? Foi meio que dominante nos anos 80, apesar de a gente falar daquela diversidade toda que sempre houve na música brasileira, mas aí começou a decair um pouquinho também, né? As bandas estavam mais veteranas, não estavam lançando grandes discos, nem Legião, nem Paralamas, nem Titãs, nem Barão Vermelho, assim, estavam com grandes discos, né? No início dos anos 90. E aí aconteceu um fenômeno que até com a chegada do Collor no poder também, veio uma nova leva de outros ritmos que dominaram as paradas, principalmente o sertanejo, né? O sertanejo com as duplas começou a dominar o país, o axé também estava começando a surgir ali, mas digamos assim, a parte boa do axé, que tinha Daniela Mercury, tinha Timbavada, do Carlinhos Brown, o pessoal estava começando a aparecer também nos anos 80, e também o pessoal do pagode também estava começando a crescer também, né? E o rock ficou um pouco relegado ali. Nos anos 90 você não tem ainda muitas bandas assim, mas aí acontece uma coisa bem legal, que foi em 94, cara, que o pessoal de Titãs se uniu ao Carlos Eduardo Miranda, né, um jornalista, e também teve banda também, um cara bem influente na cena musical, sempre foi um incentivador da música no Brasil, do rock no Brasil, do Miranda, e eles montaram um selo chamado Banguela Records, e foi dentro da Warner, né, da gravadora Warner, que era a gravadora do Titãs na época, e eles fizeram esse selo para lançar bandas novas. E aí já tinha tido assim algumas já tinha tido um pouco antes o selo Tinitos, um produtor chamado Pena Schmidt, que já tinha lançado algumas bandas em 92, né? Inclusive o Beijo à Força, esse cara ele fez uma coletânea, tá? Com 6 bandas, o Pena Schmidt. E uma dessas bandas era o Beijo à Força, aqui de Curitiba até, do Rodrigão Barros, né? E o Beijo à Força era uma banda dos anos 80, mas eles só tinham gravado um cassete nos anos 80, fitinha cassete, né? Não tinha nem lançado em vinil o disco deles. E aí, então, junto com o Beijo à Força, veio também o Virnalize, lá de Minas Gerais. O Off the Wall, do Rio Grande do Sul, que era uma banda mais de surf music, o Virnalize misturava sons. Isso vai ser uma característica também dessas bandas dos 90, misturar bastante os sons, assim. Não é, até vai virar uma música mais pop, até, do que assim, aquele rock tradicional mesmo, né? Então, e é legal. Várias misturas, né? É legal a gente falar também que essas bandas aí dos anos 90 é uma geração já da época do CD, praticamente, né? Essa galera aí... Bem, tipo, vai ter uma coisa bem legal do CD, porque, assim, vai entrar o Skank, já vamos falar do Skank. Mas, assim, só continuar... Aí tinha o Yo Roderick, de São Paulo, que era uma banda que tocava um pouco de rap. Tinha a Banda Bel, do Rio de Janeiro, que é a primeira banda do Tony Garrido, nesse disco. Nossa, eu não sabia. A banda, ele era da Banda Bel. O único Bel que eu conheço é aquele cara do Chiclete com Banana lá, o Bel. Como é que é Bel? Esqueci o Puxa vida, dele. É Bel alguma coisa, né? É Bel alguma coisa. O Chiclete com Banana era uma das bandas legais até desse início do o cara dos anos 90 ali. Bel Marx. Bel Marx. E aí então tinha essa, foi lançado. Eu tenho esse vinil até dessas bandas, e depois cada uma dessas bandas teve um vinil próprio também. O Beijo à Força também teve um vinil próprio. E foi engraçado que o Beijo à Força, encontrei esse vinil lá no sebo do Rio de Janeiro, cara, paguei R$1 só. Nossa. Hoje em dia ele vale uns 50, 60 reais. E agora o vinil tá caro, se vocês estão procurando, e esse vinil é meio raro até, né, do Beijo à Força, junto com essas outras bandas também, cada um. Acho que tem o do Off the Wall também, acho que eu acabei comprando também, era uma vinil que eu gostava na época também, acabei comprando também.
Mas aí tem o selo do Banguela, né? E o Banguela ficou conhecido realmente por lançar o Raimundos, né? Sim. E se tornou a grande banda dessas bandas novas dos anos 90 ali. O Raimundos virou a grande banda. Né? E foi muito engraçado também que essa época do Raimundos. A gente já veio entrando na música. Vamos falar do Skank, então. O Skank, cara, o legal é lembrar, o Skank foi lançado pela Sony, e também tinha um selo chamado Caos. Caos, né? É verdade. Isso, tinha um selo chamado Caos. Para lançamento de banda foi lançado o Skank e o Chico Sainz, que a gente já comentou todo o programa, já fiz um programa todo sobre o Chico Sainz, quem quiser voltar e escutar aí, vale a pena ouvir. E também o Mundo Livre, que é a outra grande banda do Mangue Beat, foi lançada pelo Banguela. Mas o Skank, cara, o interessante de falar do Skank, o Skank chamava, acho que Pouso Alegre, o primeiro nome da banda, né? Mas o Skank foi a primeira banda nacional que fez um CD demo. Antigamente, as bandas tinham as fita demo, cassete, né? Que era chamada a fita demo. O Skank foi a primeira banda que chegava nas gravadoras com CD demo, pronto já. Então, era só... E fiz o que aconteceu. Eles chegaram na gravadora, os caras gostaram. E aí, claro, deram remixaram de novo o disco lá, deram uma ajeitada no disco. E aí relançaram, que foi o primeiro disco do Skank, aquele com a capinha toda colorida, né? Que tem O Homem que Sabia Demais, tem Tanto, tem vários... Os primeiros grandes sucessos do Skank. E até foi depois que esse CD foi lançado, né? Skank 91, o original. E legal. Foi lançado até. Eles retomaram foi antes dessa ser remasterizado, ser reproduzido ali o disco. Eles relançaram. Eu até tenho esse disco até. Foi lançado comercialmente mesmo, com o Skank 91 também. Se você der uma procurada, vai achar. É bem legal. Então, o Skank veio de Minas, várias bandas vieram de Minas também, né? Depois do Skank já veio em seguida ali, tinha um Pato Fu também, que é contemporâneo também, que é uma banda bem legal. E o Pato Fu o primeiro disco do Pato Fu era da Cogumelo Records, uma gravadora menor, né? E depois o Pato Fu foi contratado aí pela BMG. Através do selo Plug, que era outro selo. Também desses, né? O Plug já vinha antes, né, nos anos 80, porque o Engenheiros do Havaí era da BMG e foi lançado pelo selo Plug. Então, eles já tinham esse selo antes e eles retomaram esse selo depois, nos anos 90, ali para lançar algumas bandas. E a história é legal, antes de falar também de Skank, a história assim, vamos voltar ali pro Banguela, porque a história é muito legal, né? Antes de você voltar para o Banguela, vamos voltar no Raimundos. Mas o Skank tem um detalhe, aliás, o Skank tem desculpa. O Pato Fu tem uma história interessante. Você falou que o Skank já tinha um CD gravado, né? E o Pato Fu fez o seguinte, eles levaram para a gravadora uma fita demo, né? Para as gravadoras, né? E eles fizeram como os caras chegavam nas gravadoras lá, ninguém ouvia nada, né? Chegava e morria o troço, né? Daí o John... milhões de fitas que os caras mandavam, né? Aí o John teve a ideia brilhante, assim, o guitarrista, né? O John teve a ideia brilhante de colocar um queijo junto com o disco, aliás, com a fita cassete. E o troço começou a feder uma hora na rádio lá, e os caras foram lá e ouviram, entendeu? Mas você deu muito de destacar, né? Então, o John, a gente já comentou também, o John teve uma banda nos anos 80 chamada Sexo Explícito, ou Sexo Explícito, né? Com o Rubinho Troll, né? E aí ele formou com o Ricardo Cox, e com a Fernanda Takai, que eles trabalhavam numa loja de disco lá em BH, e aí eles resolveram formar. E era só um trio, né? Eles não tinham baterista, né? O legal do Pato Fu, eles não tinham baterista no começo. Nos dois primeiros discos, eles não tinham baterista, né? O Xande só entrou no terceiro disco. E hoje em dia é normal, né? Hoje em dia é normal não ter. E naquela época era meio esquisito, né? E tal. E era muito maluco. Não sei se chegou a pegar um show do Pato Fu nessa época. Eu vi o show do Pato Fu aqui no Aruanda. Cara, o Pato Fu, a gente até comentou, o Pato Fu era muito divertido de ver. Era muito boa, era uma banda boa de show. Era uma banda boa pra show. Era uma bagunça o show do Pato Fu, né? A Fernanda às vezes tocava, a Fernanda era palmeirense, tocava com a camisa do Palmeiras, né? E fazia uma bagunça com o Ring Mabel, ficava pulando de lado pro outro, eles deixavam... Era legal. Era a época do mosh, né? Então eles deixavam o pessoal pular no palco, depois o pessoal pulava do palco pra plateia, o pessoal segurava lá, fazia mosh, fazia um monte de coisa. E tinha a época da bateria, que os 128 japas, né? Ele colocava um aparelho... ele colocava um aparelho no braço e no peito e ficava batendo, né? E aí que fazia o som de bateria, da bateria eletrônica, né?
que era tudo programado também, né? E ele fazia uma parte do show, ele fazia esses esqueminhas batendo na cabeça, batendo nos braços, batendo tudo, e fazia um som diferente. Cara, e o John era o frontman, né, da banda, né? Era. A Fernanda era uma componente, a segunda apenas, vocalista ali, tinha umas músicas, ela cantava algumas músicas, mas o vocalista principal da banda era o John, né? E era interessante, porque foi uma época, e assim, eles sofreram um pouco de pressão, teve a mudança, né? A gente já está antecipando um pouquinho, mas teve a pressão, né, da gravadora, né? Acho que o tema acabou, claro. Foi meio que um ultimato. Ou vocês vendem pra caramba e fazem sucesso, ou nós vamos interferir aqui na banda, e eles interferiram mesmo, né? Trouxeram um produtor, né? Acho que foi Dudu Marotti, né? Dudu Marotti. Trouxeram um produtor do Marotti, que acho que tinha produzido Skank já. Tinha também, produzido Skank, exatamente. E aí, falaram, os caras botaram ordem, falaram, olha, agora a banda, a Fernanda vai pra frente da banda, só ela que vai cantar, você fica atrás ali. E é foda também, sim, o cara acabou aceitando também, porque o John sempre foi o faz tudo da banda. Mas no fundo... A Fernanda, a Fernanda compunha algumas músicas, mas o John que fazia. É assim, mas eu acho que na verdade ele é assim, por mais que houvesse uma pressão, acho que no fundo ele queria isso também, sabe? Que eu vejo ele muito mais como produtor hoje. Não, ele sabe disso. Hoje em dia é produtor, né? Mas na época também, assim, não sei se foi frustrante ou não, mas ele aceitou na boa também, porque... ele viu que era um negócio, né? Era outra época, né, cara? Hoje em dia, você poderia até... Né? Hoje em dia poderia tentar sustentar o esquema, mas de qualquer forma, assim, eu particularmente, assim, eu não... Esse disco de transição, que é o Televisão de Cachorro, fez muito sucesso, né? Por causa da versão... Aí tocou nas rádios, né? Aí tocou nas rádios. E aquela... Né? Qual que é aquela outra música que tem um clipe bem bonito, né? Antes que seja tarde. Antes que seja tarde, né? Então, tem Canção Pra Você Viver Mais também, né? Isso. Que ela fez pro pai dela. E esse disco fez sucesso, mas eu não curto tanto disso. Eu gosto dos 3 discos seguintes do Pato Fu. Eu gosto muito do Gold Ken, que é o segundo disco, porque foi na época da faculdade. E a gente até... a gente gostava muito o meu pessoal da faculdade, a gente gostava muito do Pato Fu, tanto do Gold Ken como do Tem Mais Acabou. E o nosso time de faculdade era homenagem ao Pato Fu. Chamava Capitão Orelha. Capitão Orelha, por causa da música secreta lá, né? A música secreta do Tem Mais Acabou, no final. Exatamente. Os CDs tinham isso antigamente também, né? Você ficava aquela faixa secreta. Tinha faixa interativa. Tinha faixa interativa também, né? O CD não parava de tocar, né? Ficava 10 minutos tocando. Ficava 10 minutos. Sem tocar. Daqui a pouco aparecia do nada, aparecia uma faixa. E no CD não Tem Mais Acabou, tem essa história, né? Fica tocando acho que uns 8 minutos lá o CD. De repente aparece, essa é a história do Capitão Orelha. E a gente não, na verdade, assim, como é interessante, né? Hoje em dia, a gente sabe das coisas, assim, fica sabendo pela internet, né? Mas eu lembro que eu não sabia que tinha essa faixa lá atrás, né? Lá no final, lá. Então, só quando você largava lá para ouvir tudo né? Sim, não, eu sempre via, porque assim, eu escutava e quando eu vi que o CD não parava, né? Exatamente. Tem alguma merda aqui, alguma né? coisa não avisavam também, né? Mas tipo um easter egg, né? Exatamente, não era avisado, né? E aí você chegava, não, tem alguma coisa aqui, né? E aí você ficava rodando aqui e não saía nada. Eu falei, caramba, o que é isso, né? Tinha um CDs, que eu lembro, tinha um CD, não sei de quem que era a banda, cara, 25 faixas, cara, até aparecer uma no final lá, e é uma coisa de nada também, não me lembro de CD que é. Pois tem várias coisas. O outro que fazia... O CD tinha como... Até claro que não é assunto, mas um que fazia isso é o Biquíni Cavadão também tem. Só que o do Biquíni Cavadão é diferente. Eles fizeram assim, quando chega na metade do CD, na metade do disco, os caras falam, bem-vindo ao meio do disco. O cara fala assim. Que não pode mais... porque no CD não se virava mais o disco. Não virava, né? O vinil você tinha... Não, e o vinil tinha uma limitação de... O vinil tem uma limitação de 50 minutos, né? Então, você pode só 25 minutos de cada lado. E o CD não, o CD tinha uma limitação de 75 minutos. E os caras às vezes queriam usar todo aqueles 75 minutos do CD e enfiavam um monte de coisa ali que às vezes ficava perdido no meio. Mas não era só assim, bandas conhecidas faziam isso. Nirvana mesmo, no Inútero também tem faixa escondida, tem várias coisas, fica tocando depois de dar um estouro. E as bandas faziam isso, né? E era o nosso time de futebol de salão lá. O glorioso Capitão Orelha de Futebol e Truco. E ganhou alguma coisa o time? Não, cara, nosso time foi o primeiro time de jornalismo a ser campeão do torneio início e da Taça Cacom. Olha aí, lá viu? Na PUC. Na PUC.